sem receber o suficiente para suprir as suas necessidades. É muito importante que toda a igreja seja ensinada sobre os fundamentos da mordomia cristã, elevada a contribuir com fidelidade e generosidade. Então, contribuir também é um papel do cristão como um ser físico que está numa instituição que também, além de ser uma instituição espiritual, é uma instituição física, é um organismo vivo e uma organização. Organismo vivo porque a igreja é o corpo de Cristo. Organização porque esse corpo de Cristo está estabelecido em uma sociedade física. Então, tudo o que nós vamos fazer e realizar, todas as lideranças e membros sabem disso, é necessário se utilizar de finanças, de gastos, tá bom? Então, é importantíssimo que os cristãos façam e desempenhem o seu papel de manter a igreja, tá? Manter a igreja através das contribuições, apesar e além da sua presença física, tá bom? Então, isso é importantíssimo nós entendermos, é o nosso papel como igreja, é o nosso papel como cristão, tá? Em último lugar, o nosso papel como cristão na sociedade. Então, nós temos a importância na nossa família, nós temos que desenvolver o nosso papel de mordomia, de serviço e de administração na nossa casa. Em segundo lugar, na igreja, então nós temos a nossa importância como igreja dentro da sociedade, como família dentro da sociedade, e agora a sociedade vai nos receber também como cidadãos. E como cidadãos, qual é o nosso papel individual, além de cristãos? Então, como cristãos, dá exemplo com a nossa família. Como cristãos, dá exemplo como igreja. E agora, também como cristãos, na nossa vida comum, social. Então, qual é o nosso papel? A igreja tem uma enorme responsabilidade social como sal da terra e luz do mundo. O ensino bíblico orienta que as autoridades governamentais foram instituídas por Deus, de modo que o cristão deve obedecê-las e respeitar as leis. Como mordomos de Deus, temos também obrigações para com a nossa sociedade, destacando-se: exercício do nosso direito de voto, pois o povo é responsável perante Deus com relação às autoridades que elege. Então, como cidadãos, no meio da sociedade, cristãos, nós temos o nosso dever, tá bom? Social, a nossa responsabilidade de votar como qualquer outro cidadão. E por isso devemos exercer esse papel com maestria, com entendimento, buscando informações adequadas, específicas a respeito de quem nós estamos elegendo. Porque toda a responsabilidade de quem é eleito são daqueles que colocaram ele no lugar onde estão. Tá bom? Então esse é o nosso papel como cidadãos. Nós temos que exercer o nosso papel, sim, e é fundamental o nosso papel como cidadãos. O pagamento de impostos, como cidadãos, nós devemos pagar os impostos. Em Mateus 22 e 21, Jesus pagou imposto. Jesus não pagou só o seu, Jesus pagou o dele e pagou também o de Pedro. Então, temos que pagar imposto. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assumir cargos eletivos e públicos, nos quais poderá usar sua influência para promover o bem-estar da sociedade. É importantíssimo ter cristãos fazendo parte dos cargos públicos, que possam ali exercer o seu papel de cristão, ajudando e auxiliando, não só trabalhando em prol da instituição, da igreja instituição, mas trabalhando em prol da sociedade, para um bem comum, para o bem de todos.
Então, também é papel e responsabilidade, da igreja dentro da sociedade comum. Orar pelas autoridades constituídas para que sejam aprovadas no exercício de sua função. Esse é um papel importantíssimo, o papel da oração, da intercessão. Então, nós não podemos falhar diante disso. É o nosso papel. Se nós somos maduros espiritualmente, então nós precisamos interceder, orar pelas autoridades constituídas. Este é o nosso dever, para que haja paz e para que haja sossego em nossos lares e para com as nossas famílias, para com aqueles que estão ao nosso redor. Então é nosso dever, é nosso papel interceder. Então é dessa forma que a igreja exerce a sua mordomia na sociedade comum, tá? Ação social. A Bíblia nos mostra a atuação dos primeiros discípulos e o seu empenho e envolvimento com a mensagem integral do Evangelho de Cristo, ao ponto de serem acusados de causar alvoroço por todo o mundo. A igreja deve se envolver com a ação social, procurando minimizar a situação deprimente em que se encontra o mundo. Podemos ser agentes modificadores da nossa sociedade, assim como foram os crentes da igreja primitiva. Precisamos lutar pela justiça e levantar nossa voz num clamor contra as mazelas sociais de nosso tempo. Jesus nos ensinou a amar o próximo e não podemos deixar que os afazeres religiosos nos roubem todo o tempo e nos tornemos insensíveis aos sofrimentos dos nossos semelhantes. Também é nosso dever propagar a mensagem de Deus por todos os meios tecnológicos disponíveis, como rádio, televisão, mídias sociais e outros que surgirão, sem desprezar o valor das descobertas e invenções científicas, conforme profetizado por Daniel, em Daniel capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Vide o exemplo da rede Boas Novas. Nós podemos aqui perceber com todo este acontecimento que nos engloba nesse tempo presente, a respeito do Covid, a respeito dessa pandemia que nós estamos enfrentando, como foi importantíssimo utilizarmos as redes sociais, os meios de comunicação como o YouTube, Facebook, para fazermos a propagação, até mesmo do YouTube para fazer a propagação da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos aí sem termos a Escola Bíblica presencial. Como foi importantíssimo chegar até você, chegar até o seu lar e poder aí comunicar com você a respeito do assunto, dos assuntos da lição. Então, como foi importantíssimo. Então, a igreja precisa estar alerta, ligada neste desenvolvimento tecnológico, para que possa utilizá-lo em função de, através desse meio, poder propagar, levar avante a palavra de Deus. Ela precisa desenvolver o seu papel social, dentro da ação social, ajudando a avançar, a desenvolver a sua região, tentando ali de alguma forma influenciar os jovens, influenciar os moradores ao redor, ajudando, assistindo de acordo com o seu poder aquisitivo, a sua força financeira, que é importantíssimo isso. Nós não podemos, claro, resolver todo o problema da desigualdade social, não temos condições de resolver todo o problema, mas podemos contribuir para resolver alguns casos e ajudar de alguma forma, tá bom? Então esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja. Testemunho cristão. Cabe aos cristãos o dever de serem irrepreensíveis, sinceros no meio de uma geração pervertida e corrupta, como luzeiros no mundo, a lhes mostrar o caminho de Deus. Filipenses 2,15 frisa muito bem isso.
Devemos também exercer uma influência benéfica sobre a sociedade, como sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5 e versículo 13 frisa também muito bem isto. A igreja é uma reserva moral na sociedade, evitando que o tecido social desta apodreça e se destrua. Enquanto contribui para a paz e a harmonia entre as pessoas, quando seus membros vivem uma vida de santidade e justiça, a sua luz brilha diante das demais pessoas, que veem as suas boas obras e louvam ao Senhor. Cada cristão é responsável por contribuir para a edificação de uma sociedade melhor. Vivamos de tal forma a alcançar isso em nossos dias. Para uma aplicação pessoal a respeito de todo o contexto dessa lição, temos aqui: chegamos ao final do trimestre, como está o seu crescimento espiritual e seu serviço diante da família, da igreja e da sociedade? Alguém poderia dizer que você se parece com Jesus em face da sua estatura espiritual e por causa da relevância do seu serviço cristão? Nós chegamos aqui ao final dessa lição, 13 lições falando a respeito de maturidade e mordomia cristã. Então, desenvolvimento, crescimento espiritual, crescimento físico, desenvolvimento financeiro, mordomia cristã, serviço, aplicação do aprendizado. Como você se vê depois de ter estudado estas lições? Houve uma melhora? Você conseguiu aplicar o ensinamento, o estudo que você adquiriu nessas 13 lições? Você conseguiu recapitular com maestria? Você consegue aplicar isso que você acabou de ouvir? Você consegue aplicar? Como está? Como está a sua vida, o seu comportamento, a visão das pessoas ao seu redor a respeito da sua família? Olha que coisa interessante, Como está o seu crescimento espiritual e seu serviço diante da família, da igreja e da sociedade? Como cristão, você tem desenvolvido bem o seu papel? Ou ainda está faltando alguma coisa? Se estiver faltando alguma coisa, não precisa se desesperar. Vá pontuando pouco a pouco o que falta. E eu tenho certeza que isto vai fazer a diferença na sua vida e na vida de muitas pessoas. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra e precisamos exercer com precisão a nossa funcionalidade. E a nossa funcionalidade não está só dentro das quatro paredes. A nossa funcionalidade está aquém das quatro paredes da congregação que você faz parte. Então isso precisa sair das quatro paredes, precisa entonar a tua casa, precisa envolver aqueles que estão ao teu redor, que ainda não servem a Deus, ao ponto de eles olharem para você e perceberem que há algo diferente em você. Sua luz precisa brilhar. Você como sal precisa manter. Você como sal precisa diferenciar. Tá bom? Então, que você possa abraçar este conhecimento, abraçar este ensinamento e aplicá-lo, porque o ensinamento sem a aplicação é uma teoria sem valor. Precisa ser aplicado para que você possa adquirir e tirar os valores, e aprendizados que você precisa para levar para a sua vida em termos de aplicação, de você ter vivenciado, de experiências vívidas. Então você precisa aplicar. Alguém poderia dizer que você se parece com Jesus?
em face da sua estatura espiritual e por causa da relevância do seu serviço cristão? Alguém pode olhar para você e compará-lo com Jesus? Pense nisso, é importantíssimo, tá bom? Que Deus seja louvado pela tua vida. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Que Deus continue te abençoando, tá bom? Eu vou orar por você e também vou aqui estar terminando com uma bênção apostólica. Senhor meu Deus, eu quero te dar graças por esse momento, por estes 13 dias, Senhor, de aulas que foram aqui, Senhor, por este canal, ó Pai Celestial, levados avante. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando cada lar, cada família, ajudando cada membro da Escola Bíblica Dominical a não desfalecer, a permanecer firme, continuar querendo aprender a Tua Palavra. Continue abençoando, ó Pai, em todo o nosso Brasil, em todas as partes do mundo, aonde tiver uma Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus, que não pare e que continue sua funcionalidade. Continue ajudando, Senhor, irmão Messias, diante desta obra, e todos os superintendentes, professores de Escola Bíblica Dominical. Eu te agradeço por cada um deles, eu te louvo por essa oportunidade. Uma vez mais, muito obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém.